Em uma fria noite de lua cheia, um grupo de amigos rememora uma noite terrível. Um ciclo de terror e tragédia que banhou a pequena comunidade onde eles viviam em meados dos anos 90. Esse é o enredo de Lobos do Sul, livro escrito pelo grande autor André Bozetto Júnior, nesta que é a terceira publicação sobre lobisomens escrita por ele. Vamos conversar com o André logo depois da nossa vinheta. Opa, galera! Boa noite! Hoje é dia de contos sombrios e naquela versão entrevista, olha só aqui do lado, a gente já está aqui com o grande André Bozetto. O cara é autor assim de histórias incríveis e eu tenho um livro aqui dele que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Vocês já viram aí na thumb e-mail do que se trata, mas eu quero conversar com ele também sobre a carreira dele, outras coisas que ele tem aí, talvez novidades. Boa noite, André. Tudo bem? Boa noite, Cássio. Tudo jóia? Obrigado pelo convite para participar aí do seu canal. Opa, que é isso, cara. Um prazer. Finalmente deu certo. A gente está ensaiando a maior cara aí, mas finalmente conseguimos aí. Agradeço bastante aí. E, galera, o presente, ele me mandou de presente esse livro aqui. A gente vai conversar bastante sobre o Lobos do Sul. Inclusive, esse formatinho pocket aqui é fantástico, galera. Bom, antes de conversar com o André aqui, vocês já sabem, eu preciso primeiro conversar com você aí, ó. Se você está conhecendo o nosso canal através desse vídeo aqui, eu quero fazer um acordo aqui contigo, hein? Já deixa o seu like agora, assiste o vídeo até o final. Se chegar lá na frente, se achar que meu trabalho aqui não vale a pena, que os vídeos não são bacanas, você tira o like, tá bom? Agora, se você achar que o vídeo, que o meu trabalho é bacana e tal, eu quero pedir também, não só a sua, mas a ajuda de todo mundo aí, fazendo o seguinte: você pode me apoiar aqui financeiramente através de compras na Amazon. Você compra o seu produto lá, através desses links aqui embaixo, ó, eu deixo um link geral do canal, vou deixar também os links dos livros do André aqui embaixo, e funciona da seguinte forma: você entra no link geral, pode comprar qualquer coisa, de um chiclete até um PlayStation 5, que você não vai pagar nenhum centavo a mais pelo seu produto e você vai estar ajudando o canal aqui, tá bom? Ó, não esquece, vou deixar os links dos livros do André também, hein? Tá bom? Dá uma conferida lá depois. Agora, se você quer me ajudar, mas não quer comprar nada na Amazon, a gente tem duas opções. A primeira, o Superchat, aqui do lado, ó. Se você está assistindo na sexta-feira, às 9 da noite, você pode conversar comigo, talvez com o André, se ele conseguiu entrar no chat. E nesse momento você pode fazer para a gente ali um Superchat, mandar uma contribuição, seu nome vai ficar em destaque ali e a gente vai responder a sua pergunta. Obviamente eu respondo a todo mundo, né? Tá bom? Agora, se você está vendo já o vídeo depois da estreia, não tem mais a opção do chat, mas a gente tem o valeu demais. Aqui embaixo, ó, do lado do like e do dislike, tem um desenho de um coraçãozinho com um cifrão. Você clica ali, faz a sua contribuição e deixa ali um comentário. O seu comentário vai ficar com destaque diferente de acordo com o valor da contribuição. Tá bom? Ajuda a gente aí a fazer o canal continuar e eu conseguir produzir cada vez mais vídeos para vocês. Joia? Bom, André, cara, primeiro eu quero te agradecer muito aí por ter me enviado esse livro aqui. Cara, que história bacana. Galera, é uma história de lobisomens ambientada aqui no sul do Brasil. E eu confesso, André, que conforme eu fui lendo a história assim, a sensação de não saber exatamente quem é que é o lobisomem, quem virá a ser o lobisomem, ou se o lobisomem já tinha, se o primeiro lobisomem
ainda estava ativo, né? Atuando ali, pegando as pessoas. Cara, que história sensacional. Eu nunca tinha visto, nem em filme, nada assim, uma história com tantas entrelinhas de lobisomens fazendo confusão na cabeça da gente. De onde você tirou isso, cara? Cássio, eu acho que isso é meio que uma característica assim da minha escrita, essas elipses, né? Isso tem também na próxima lua cheia, né? Que tem uma elipse temporal aí na história, e no Jarbas, também, que são livros anteriores, a gente vai falar um pouquinho deles depois, né? Tinha até gente me dizendo assim que a primeira impressão que tinha é que era livros de contos, porque cada capítulo parecia uma história avulsa. Só que depois as histórias desses personagens vão se afunilando e tem um desfecho onde todo mundo tem alguma participação naquilo. Eu acho que é uma forma até de tornar mais interessante, né? De fazer você ficar, talvez, né? Você se sentir cativado por diferentes núcleos de personagens e ver de que maneira que isso vai apresentar um desfecho lá na frente. Em especial, no Lobos do Sul, eu tentei construir aquele clima bem a palavra que a gente usa, né? Bem de caos do interior, onde parece que cada pessoa sabe um pouco da história, mas ninguém sabe toda a história. Ou seja, cada um tem uma versão de uma parte que conheceu, mas pouquíssimas pessoas ou ninguém conhece a história inteira. E aí mantém aquela aura de mistério, né? Eu sei daquilo, eu presenciei tal coisa, mas não sei o que aconteceu antes, não sei o que vem depois. E no fim das contas, se você vai prestar atenção na trama do livro, como você já leu, só quem sabe da história inteira é o leitor, porque nenhum personagem conhece a história inteira. Exatamente, e isso é fantástico, cara, eu pirei. Eu acho legal, assim, né, essas quebras temporais, né, trabalhar em paralelo com algo se passando no presente e algo se passando no passado. Isso não chega a ser original, né? Se você pensar, por exemplo, no It, do Stephen King, Sim, ele é sim. todo construído dessa forma. Mas geralmente funciona, assim. Eu acho que é um elemento a mais para prender a atenção do leitor, né? Então, e quando você me falou que ia me enviar e tal, e eu recebi aqui, e eu vi Lobos do Sul, eu confesso para vocês assim, que eu não tinha noção que era uma história com lobisomens, né? Para mim, era uma história de lobisomem. Eu falei, mas por que será que é lobos, né, cara? O que o André tá querendo aprontar aqui, né, cara? E aí você vai ler, e tem algumas circunstâncias. Aí eu não sei se por ingenuidade minha na leitura e tal, mas tem personagem ali que eu achei que era o lobisomem e depois não era. Eu vou dar um exemplo aqui, assim, sem muito spoiler, mas, por exemplo, tem um curandeiro na história ali que a primeira impressão que eu tive, eu falei, caralho, moleque, você vai se fuder, mano, não vai... Cara, que bacana, olha, eu fiquei impressionado com esse livro aqui, com essa história, e assim, e não é um livro muito grande, né, porque às vezes um autor tem, sei lá, 500 páginas, o cara consegue fazer mas você conseguiu amarrar a gente de uma forma nessa leitura aqui, num livro de poucas páginas, né? Tem 150 páginas. 160 páginas, num formatinho pocket. Mas, cara, que leitura deliciosa isso aqui. E como envolve a gente, cara. Essa ideia de tentar enganar o leitor, para ele não também... porque né, você comentou que o leitor conhece a história toda, mas também só depois de algum tempo, né? Então, esse negócio de levar a gente a pensar que é tal personagem, ou que é aquele outro, ou um que a gente nem achava que fosse, era. Como é que você trabalha com isso, cara? Dentro dessa lógica, né? De que eu sempre gostei também daquela história do final surpresa, né? De ter um elemento aí que vai agregar algo de inesperado, né? E nos meus livros tem isso, né?
Inclusive, assim, se pensar na próxima Lua Cheia, então, que foi lançado lá em 2010, né? Foi o meu primeiro livro solo sobre lobisomens. O pessoal falava muito nisso, né? O pessoal teve resenhas, teve críticas lá em blogs literários, né? 10 anos atrás, os canais sobre literatura não eram tão populares como hoje, né? É. Mas no Scoob e nesses sites de críticas literárias, 9 de cada 10 críticas sobre Na Próxima Lua Cheia mencionam o final, que tem uma reviravolta no final ali, né? Eu já estou curioso para ler essa parada aí. Eu vou te mandar um desses também, então. Vou te mandar Na Próxima Lua Cheia também. Opa, Os dias está chegando as versões impressas. Porque, olha, cara, que fantástico isso aqui. Daqui a pouquinho a gente entra aí na próxima Lua Cheia, que você falou que você lançou lá em 2010, tá? Eu quero saber se a galera consegue ainda comprar esse aí. Esse aí tem na Amazon, não? Na próxima Lua Cheia? Sim, já tem a versão Kindle, né? Mas tem um pequeno delay entre o lançamento do e-book e o lançamento da versão impressa. Mas eu imagino que dentro de poucas semanas vai ter também a versão impressa na Amazon, Submarino, enfim. Mas a gente recomenda na Amazon, inclusive, pelo seu link, né? Para fazer a aquisição. Opa, galera. Então, ó, já vou deixar aqui embaixo os links de todos, né? Pode ser que tenha só na versão e-book, mas eu vou acompanhando. Então, se você está assistindo esse vídeo aqui mais para frente aí, com certeza vai ter o link aqui da versão física também, né? Antes de eu fazer uma outra pergunta aqui, eu queria perguntar para você o seguinte: por que a escolha desse formatinho aqui, que eu, lá nos anos 80, conhecia como bolse-livro, né? Que tinha uns bolse-livros de western, tinha assim, e eu era muito fã disso aqui. E galera, assim, ó, se você mais novo e tal, nunca leu um livro nesse formatinho aqui, você não sabe o que você está perdendo. É leve, você pode ler encostado na parede da faculdade, dentro do metrô, no Uber. Você segura com uma mão só aqui, assim, ó, pá, e vai lendo o seu livro. Cara, por que a escolha desse formato aqui, que para mim trouxe tanta nostalgia, cara? Olha, eu sempre fui um grande fã desse formato pocket, né? Eu morei até os 27 anos no Rio Grande do Sul. E lá tem uma editora muito popular, ela distribui seus livros no Brasil inteiro, mas lá no Rio Grande do Sul ela é muito popular, que é a LPM. E até em cidades como a minha, que era uma cidadezinha de 4 mil habitantes, é uma cidadezinha de 4 mil habitantes, nunca teve livraria. Mas mesmo em mercados, em lojas de artigos em geral, tinha lá um expositor com os livros em formato pocket da LPM. Então eu li todos os clássicos que eu li foi no formato pocket. Eu li o Drácula do Bram Stoker, eu li o Frankenstein da Mary Shelley, eu li os livros do Edgar Allan Poe, do Lovecraft, eu li todos eles em formato pocket da LPM. Então isso aí ajudou a mudar, eu diria, até o meu caráter enquanto leitor. E até hoje estão lá na prateleira do meu escritório as versões pocket desses livros. Então, assim, é uma coisa meio nostálgica, é uma predileção, porque eu gostava muito. Então, eu acho legal, né? Assim, eu sempre quis ter livros nesse formato que para mim sempre foi tão bacana, assim. Tanto que Na Próxima Lua Cheia também está saindo em formato pocket, e tem pelo menos mais 2 que já estão encaminhados, que também vão ser no formato pocket. Eu vou, ao longo dos próximos meses, relançar todo o meu catálogo de livros. Pô, meu primeiro lá dos anos 90 o espaço ainda, aqui é seu, viu, André? Cada Sim. lançamento, se você quiser voltar a conversar aqui, falar sobre o lançamento, cara, eu te recebo aqui com muita satisfação, porque eu me apaixonei por essa história aqui, cara. Sensacional. Faço questão. Cara, Faço questão porque eu sou um fanzaço aí do seu canal, então se tiver essa oportunidade, conte comigo, faço questão. Opa, então já tá combinado, hein, galera? Fica ligadinho aí na aba comunidade. Todos os lançamentos aqui do André, ele vai estar aqui presente para a gente conversar, bater um papo bem bacana. E só mais um comentário que eu queria fazer contigo. Essa sua
predileção por lobisomens? Da onde você conheceu algum lobisomem na sua infância? Você é igual aquele garotinho lá do filme A Hora do Lobisomem, lá, que descobriu que o padre era lobisomem. Por que essa paixão assim por lobisomens, cara? Vou até te mostrar o meu aqui, ó. Eu tenho aqui o meu lobisomem aqui do Del Toro. Muito Conta legal, eu tinha um desses aí também. Oh, esse aqui é sensacional, cara. Esse aqui eu não me desfaço mais nem. Então, Cássio, parte da resposta para essa sua pergunta está no livro Lobos do Sul. Se você ver as páginas iniciais do livro, tem uma dedicatória ao meu avô. Inclusive, eu mantive o nome do meu avô como um dos personagens. Né? Tem um personagem adolescente ali no filme, no livro, que se chama Honorildo, que é o nome real do meu avô. Porque eu passei a minha infância inteira ouvindo o meu avô contar a história da noite que ele encontrou um lobisomem. Que até o momento, né, vamos tentar não dar spoiler, né? Mas até o momento que tem, até o momento que tem aquela cena no livro do rapaz que está voltando, levando o carrinho de mão com as ferramentas, até ali o meu avô dizia que tudo aquilo ali tinha acontecido de verdade. O desfecho que no livro eu exagerei e dei um tom mais literário justamente para se tornar mais interessante para o leitor. Mas ele passou a vida inteira dizendo que aquilo ali realmente aconteceu. E eu conversei com a minha mãe, quando a minha mãe esteve aqui na minha casa alguns meses atrás, porque a minha mãe ainda mora no Rio Grande do Sul, eu moro em Santa Catarina. Mas quando ela esteve aqui em casa alguns meses atrás, eu toquei nesse assunto com ela. Eu disse, mãe, eu vou incluir no próximo livro aquela história que o vô sempre contava, que ele encontrou o lobisomem e tal. E a minha mãe disse, ixi, eu também passei a minha infância inteira ouvindo ele contar essa história. Né? Então, e lá no Rio Grande do Sul, naquela região de onde eu venho, é uma região que até hoje ela é composta assim por várias cidadezinhas. Então, a minha cidade natal, que é Ilópolis, tem uns 4.500 habitantes, e todas as cidadezinhas que tem ali... Todo mundo ali? Sim, e ainda Ilópolis em específico, ela é uma cidadezinha agrícola, né? O pessoal trabalha na agricultura, e ela é praticamente cercada por uma floresta de araucárias. Então, é um clima muito propenso assim para esse tipo de caos, né? E as várias cidadezinhas que tem ali perto, não tem nenhuma cidade de maior porte. Numa extensão de vários quilômetros, é só cidadezinhas pequenas. E eu passei toda a minha infância ouvindo supostos causos reais de lobisomens, que aparecia, que matava os animais da fazenda, que correu atrás de alguém que estava saindo de um baile de madrugada, né? E para mim, assim, me lembrando disso, não faz diferença se é verdade ou não, se é fictício, se é exagero. Eu chamo isso tudo de folclore regional. Né? E esse folclore regional sempre me deu inúmeras ideias, né? Até mesmo em outros trabalhos que eu escrevi, são versões bastante exageradas e fantasiosas de casos supostamente reais, que me foram relatados assim por pessoas mais velhas, principalmente ali nos anos 80 e 90. Não sei se alguém ainda fala sobre isso hoje em dia, mas naquela época falava. Então, na verdade, eu me lembrando aqui, né, a minha avó conversava bastante também com a gente sobre isso e tal, porque a minha avó era do interior de São Paulo, né? Mas a gente aqui na cidade, aqui, a gente não. Eu sou de São Paulo e cresci e vivi minha vida inteira em São Paulo, né? Então, o contato que a gente tinha era através da minha avó, das histórias que ela tinha da infância dela no interior, né? E hoje em dia também, infelizmente, eu não sei, né? Na minha visão, infelizmente, eu acho que a gente tem pouco isso, né? Hoje a garotada não tem mais esse prazer de sentar com a avó, com o avô, ficar contando história aí, ou de assombração ou outras, né? Eu acho que deve fazer falta para essa rapaziada aí, essa molecada, viu? Mas se você vai pensar essa temática, assim, que a gente poderia generalizar, né, e chamar de terror rural, por exemplo,
Isso é uma coisa tão legal que se você vai pensar nas HQs, né, tipo na Espectro, na própria Calafrio, na Mestres do Terror, enfim, as histórias assim que se passam no interior do Brasil, se passam nos subúrbios das grandes cidades brasileiras, enfim, essas HQ que têm essa brasilidade, elas sempre conseguem juntar um séquito de fãs, porque o pessoal gosta de, em algum grau, se identificar com aquilo que pode ter, nem que seja assim, em tom folclórico, né? Que pode ter algum vínculo com a sua própria realidade. Sim, sim. Eu jamais vou escrever um livro que se passe nos Estados Unidos ou que se passe em Londres. Nada contra quem escreve, mas o meu interesse é aqui, é as coisas brasileiras, é as coisas do nosso dia a dia, assim. Eu gosto dessa ideia de um cara completamente comum que de uma hora para outra se vê no meio de uma situação aterrorizante, assim. Eu gosto dessa, né, de trabalhar com essa premissa, assim, né, do que um cara comum faria numa situação dessas, né, se encontrando com um lobisomem, Nossa uma Senhora! criatura assim, né? Ó, se o seu vô era aquele garoto do carrinho de mão lá, nossa Senhora, viu? Eu tinha morrido no lugar do seu vô. Pois é, eu acho que ele tinha um preparo físico bom, porque ele deve ter corrido muito. Cara, que rapaziada, olha, que bacana. Assim, falando sinceramente mesmo, é muito bacana, muito bacana. Vou deixar o link aqui, eu já dei uma olhadinha aqui na Amazon. Quinho, aí, se você quer pegar a sua edição física, você é como eu, das antigas, que gosta de ter a edição física, pegar na mão, cheirar, abrir. Todo vídeo do TV Calafrio e do Contos Sombrios, eu vou deixar os links dos livros dele, porque assim, eu curti demais e eu quero muito dividir isso aqui com vocês, porque é muito bacana. Eu até fiquei contente, assim, porque na primeira semana que o livro ficou disponível no Clube de Autores e na Amazon, ele entrou na lista dos 10 mais vendidos, né? Tanto da Amazon quanto do Clube de Autores. E foi legal, assim, perceber que grande parte do público leitor é aquele pessoal das antigas, né? Porque eu publiquei o Na Próxima Lua Cheia, publiquei o Jarbas, e aí fiquei 10 anos sem publicar livros de terror. E agora, 10 anos depois, comecei a publicar de novo, e aquele público ainda se interessou em consumir o meu trabalho, né? Isso que eu achei legal, assim, né? Eu acredito que boa parte do pessoal que está comprando, pelo menos quem está entrando em contato comigo, é aquele pessoal que conhecia o meu trabalho já de 10 anos atrás. Né? Por falar nisso, André, fala aí o seu Instagram aí para a galera. Vou passar aqui embaixo. Fala aí o seu Insta para a galera que quiser entrar em contato contigo e tal. Sim, André Bozetto Júnior, né, com JR apenas no final. E também tem uma página no Facebook, né? Se o pessoal também quiser entrar em contato comigo através do Facebook, André Bozetto Júnior, como está escrito aí na tela, meu nome. E também convido o pessoal para acessar o meu blog, que é o relatosnoturnos.com. Ali tem não apenas muitos contos meus, que estão disponíveis ali para o pessoal ler gratuitamente, como também tem contos de outros autores que são meus amigos, tipo Adriano Siqueira, Renato Siqueira, cara, eu gosto demais do Adriano Siqueira. Sim, eu também. Inclusive, ele escreveu o texto de orelha da primeira versão do Na Próxima Lua Cheia. Também. Tem matérias sobre quadrinhos, tem matérias ali do Jean Danton, tem matérias do Cidemar de Castro. Né? Então, tem, aliás, inclusive, algumas HQs publicadas ali na íntegra, de alguns autores underground, né, por assim dizer. Então, se você gosta de contos, se você gosta de quadrinhos de terror, se você gosta de artigos sobre histórias em quadrinhos, resenhas de livros e até resenhas de filmes brasileiros de terror, dá uma olhada lá, relatosnoturnos.com, atualizado semanalmente, tem bastante material lá, gratuito para o pessoal conferir. Joia, joia. Só comentando do Adriano Siqueira, porque assim, eu gosto muito dele mesmo, eu sou fanzaço dele, e só para comentar contigo aí, com a galera que está acompanhando, eu acompanho o Adriano Siqueira desde, acho, cara, 2002, 2003, por ali, quando ele tinha o Adorável Noite, ele tinha o fanzine Adorável Noite,
e tinha eu não lembro como é que chamava na época, se era blog, se era fórum, Sim. né? Na internet, cara, como eu curtia aquilo, eu adorava. Ele disponibilizava o fanzine lá para a gente baixar e imprimir em casa, o fanzininho Adorável Noite. Cara, já tentei conversar com ele aqui, a gente estava gravando, mas a internet dele ficou ruim. Ô, Adriano, vamos voltar a se falar aí? Eu quero conversar contigo aqui, você tem muita história para contar. A gente podia até fazer uma mesa de 3 aqui para conversar sobre o terror lá. Ele está em Curitiba hoje, né? Ele mora em Curitiba, né? Eu estou em dúvida se ele ainda está em Curitiba ou se ele voltou para São Paulo. Estou em dúvida. Né? Tá. Mas, assim, lá no Relatos Noturnos tem vários contos deles e tem, inclusive, uma entrevista que eu concedi aqui. Tem história do Nekulai lá, não? Do Nekulai, eu acho que tem uma ou duas também, sim. E tem outras, além dessas, né? Então tem uma entrevista bem atual, que deve ter sido feita há uns 2 meses atrás, aí, que ele concedeu para o blog, está lá também, onde ele fala da fase dos fanzines, fala dos livros que ele publicou ali nos anos 2000, enfim, fala um pouco da trajetória dele. Também um cara que eu considero nota 10, sou amigo e fã do Adriano Siqueira. Então, galera, se vocês estão interessados aí, os 4, 5 primeiros vídeos aqui do programa Contos Sombrios são contos do Adriano Siqueira. Tem um conto do Nekulai, que é o filho vampiro do Adriano Siqueira. Então, dá uma olhadinha na playlist do programa Contos Sombrios. Os primeiros lá tem contos do Adriano Siqueira narrados aí por amigas nossas e tal. Vocês vão curtir pra caramba. Bom, André, para a gente sair aqui do Lobos do Sul, para a gente conversar agora sobre esses trabalhos mais antigos aqui, que eu já fiquei contente que eu vou ganhar mais um. Eu quero saber o seguinte, eu estava lendo aqui tranquilamente, bem lindão, pomposo, e confesso que com um pouco de friozinho na espinha, quando eu me deparo com umas artes aqui dentro do livro que são, assim, fantásticas. Conta aí pra gente quem é o seu parceiro aqui que fez algumas, né? Fez as artes do livro aí. Conta aí quem é esse parceiro e como é que vocês chegaram nessa parceria aí. Olha, o autor das ilustrações internas do Lobos do Sul é ninguém menos do que o grande Ivan Lima. Né? Na minha opinião, opinião de fã e de leitor de revistas em quadrinhos, como, por exemplo, a Calafrio e a Mestres do Terror, que eu tenho todas, né? Na minha opinião, um dos principais quadrinistas brasileiros da atualidade. Da atualidade. Né? Em qualidade e em regularidade. Sim, né? Sim, porque, assim, tem cara muito bom, mas que publica só de vez em quando. E tem cara que publica muito e nem tudo é bom. Mas o Ivan publica com regularidade e qualidade. Muita qualidade, muita qualidade. Isso. Então, para mim, um dos principais quadrinistas de terror do Brasil, na atualidade, o Ivan Lima. E eu já era fã dele, por causa que eu lia as HQs dele na Calafrio e na Mestre do Terror. E todos os meus livros são ilustrados. Eu tenho muito aquela questão da coleção Vagalume, sabe? Que tinha os romancezinhos ilustrados ali, e todos os meus livros têm ilustrações, né? E eu precisava de alguém para fazer as ilustrações do Lobos do Sul, e eu pensei, eu gosto daquele lobisomem lá que o Ivan Lima desenha nas HQs dele, tipo o lobisomem do cangaço, né? Aquelas histórias da Calafrio ali. E aí eu entrei em contato com o Daniel, né? Entrei em contato com o Daniel Sachs, o editor da Calafrio e da Mestre do Terror, e disse, Daniel, você consegue intermediar um contato lá com o Ivan Lima? Estou precisando de um quadrinista aí para fazer ilustrações para o meu livro. E aí ele fez esse meio de campo, e então eu consegui conversar com o Ivan, e o Ivan é um cara assim, muito legal, né? Além de ser um artista muito talentoso, ele é uma pessoa incrível, né? Incrível, e aí né? Isso, a gente já se acertou aí, ele fez essas ilustrações sensacionais aí pro miolo do livro, né? E também já engatamos pelo menos mais 2 projetos depois disso, que eu ainda não vou falar assim, porque faltam alguns ajustes, né? Mas em breve vai se tornar público.
os outros trabalhos que a gente está desenvolvendo aí também. Boa, boa, rapaz do céu. Ivan, vou deixar aqui, ó, a minha homenagem aqui, porque que trabalho, que ilustrações maravilhosas aqui. O lobisomem do Ivan é um negócio absurdo, né? Olha, eu também acho o máximo. Como é que eu posso dizer? Lembra, assim, aqueles lobisomens da fase clássica também, da própria Mestres do Terror, né? Do Rodival Matias e tal. Isso. É naquela mesma linha, né? Aquele corpo do Toninho Lima, né? Muito bacana mesmo. Bom, aí a gente já conversou aqui do Lobos do Sul, eu já rasguei os elogios aqui, já comentei com você, né? Assim que eu li, já passei para o seu WhatsApp, falei, cara, que bacana, adorei e tal. Agora eu quero saber o seguinte: esse aqui, o lançamento é recente, é livro novo, certo? Sim, exato. Era agora de 2021. Isso mesmo. Mas você comentou com a gente que você lançou lá em 2010 o Na Próxima Lua Cheia, que eu acredito que seja também de lobisomem, ou não? É esse que está aqui atrás, né? Que está aqui, ó. Rapaz, olha que lobisomem, hein? Quem que fez essa arte aí, cara? Deixa eu achar aqui, ó. Não, para cá, né? Putz, cara, que show. Mas esse aí não está em formato pocket. A nova versão que está sendo republicada agora, sim. Tá, né? Tá. Essa versão antiga, que foi publicada em 2010, não era pocket. Mas a que está saindo agora, republicação em 2021, é em formato pocket. E qual que você vai mandar para mim? Eu quero saber aí. Não, só vou ter disponível a versão pocket, a versão nova. Tá bom. É bom porque eu já vou fazer na minha coleçãozinha tudo no mesmo formatinho. Bom, mas então, você vai manter essa mesma capa aí? Eu achei muito incrível essa capa. Não, tem a capa nova. Tem a capa nova. A gente pode exibir aqui no programa a capa nova também. Né? Opa, então, ó, vou pôr aqui na tela aí, ó, galera. Vocês estão vendo aí a capa nova. Que capa isso sensacional. Aí. Quem fez essa capa aí? Os meus 3 livros de lobisomens já publicados até agora são com capas feitas pelo mesmo artista. Então, essa capa Na Próxima Lua Cheia, a capa do Lobos do Sul, que você tem aí em mãos, e também do Jarbas, as 3 capas aqui são desenhadas pelo mesmo artista, e o nome dele é o Andrei Bressan. É um artista que aqui no Brasil não é muito conhecido, porque ele construiu a carreira toda dele nos Estados Unidos. Ele já fez várias HQs da DC, ele já desenhou a Patrulha do Destino, já desenhou os Lanterna Verde, Monstro do Pântano, que é um dos meus personagens favoritos, ele já desenhou naquela fase que o roteirista era o Charles Soule, ali ele desenhou para DC, desenhou Batman, e depois ele foi para a Image desenhar aquela série do Burt Wright, também, que ele desenhou toda aquela série para a Image. E agora ele está de novo desenhando para DC. Eu só não sei se eu posso falar aqui, eu conversei com ele essa semana, não sei se eu posso dar um spoiler aqui, mas o cara está desenhando os personagens top da DC. De peso, assim. Os carros-chefe da DC, ele está desenhando. O que é uma coisa maravilhosa, né? Pensar num brasileiro trabalhando com essas grandes editoras, né? Tendo reconhecimento do Brasil lá no exterior. A gente sabe que não são muitos os brasileiros que trabalham para a Marvel, para DC. A gente tem aí para Image. O Bennett, né? Foi o Deodato, Andrei. Né? E, cara, e que Mas capa... são poucos, né? São muito poucos, E que capa linda. Olha, é uma capa maravilhosa. Também coloquei aí já para vocês, né? A capa do Lobos. Mas conta aí pra gente, então. Lá em 2010, você lançou esse Na Próxima Lua Cheia. A história tem alguma coisa a ver ou são outros... As histórias assim não têm ligação entre si, mas ela também se passa, né, no Rio Grande do Sul, num ambiente meio inóspito, né? Eu diria assim, a ambientação tem semelhanças com a história do Lobos do Sul, porque o que acontece, né? Assim, rapidamente a sinopse, né,
do Na Próxima Lua Cheia. É um rapaz que mora em São Paulo, mas o pai dele, quando era jovem, morava no Rio Grande do Sul. E aí o pai dele sempre contava para ele uma história escabrosa que teria acontecido quando ele morava lá no Rio Grande do Sul. E depois, mesmo no leito de morte, assim, quando ele já estava muito debilitado, muito doente, ele falava daquilo como sendo uma coisa que lhe perturbava muito, assim. E o filho dele, muito comovido com aquilo e intrigado, decidiu convidar 2 amigos para fazer uma viagem até o interior do Rio Grande do Sul e ver se tinha algum fundamento naquilo tudo que o pai dele tanto falava. Cara, que bacana. Né? E aí acontece a trama, né? De que se você vai procurar muito coisas que estão ocultas, às vezes é melhor deixar ocultas, né? E a história também tem uma elipse, assim, né? Ela tem mais de uma linha do tempo, assim, algo parecido com o Lobos do Sul, né? Cara, eu pirei com isso, cara. Hoje até um amigo, né, o Renato Rosati, aí também, que é uma figura muito atuante aí no meio dos fanzines e que está há muito tempo aí, né? Também escreve para o Boca do Inferno, para outros sites aí com resenhas e literárias. Ele me disse que ele tinha terminado de ler o Lobos do Sul, mas que uma coisa que ele percebeu é que o Lobos do Sul é menos violento que o Jarbas e o Na Próxima Lua Cheia. Ele disse que na Próxima Lua Cheia e no Jarbas o sangue jorra, assim, né? E no Lobos do Sul, na opinião dele, é uma violência mais contida. Assim, opa, né? Então o que eu vou ler nesse Na Próxima Lua Cheia aí, hein? Porque esse aqui não é fraco, não. E então tem isso, porque os lobisomens das minhas histórias, nada contra, né? Se você pegar quem faz o lobisomem ser uma espécie de herói, de anti-herói, enfim. Mas nas minhas histórias, os lobisomens, eles são vilões, eles são monstros. Né? Seres demoníacos mesmo. Isso, você pode ver até, né? Não vou dar spoiler, mas ali no Lobo do Sul ficou muito claro, né? Que se você for uma pessoa boa e você for mordido por um lobisomem, isso vai ser uma maldição, isso vai destruir a sua vida. Sim. E se você for um cara mau que for mordido por um lobisomem, você vai ter mais condições de pôr em prática as suas maldades. Pôr a sua maldade, exatamente. Né? Então, ser lobisomem não é legal nas minhas histórias. No máximo que os personagens conseguem, isso fica mais claro no Jarbas, é encontrar formas de conviver com aquilo. Mas não é legal ser lobisomem, assim, né? Então, tem esse olhar, assim, né? Eu escrevo terror. Então, os meus lobisomens são violentos, eles matam, eles exatamente, aquele bom e velho terror ali da década de 70, 80, né? Isso, né? Então, os lobisomens da minha história não são bonzinhos. Isso me lembra até um fato, né, que me ocorreu agora, que a primeira história que eu escrevi sobre o Jarbas, que eu diria assim, que é o personagem que é o carro-chefe, né, do meu trabalho, eu enviei para uma antologia que ia publicar um livro, né, com contos de pessoas que mandavam o conto lá, enfim. E a pessoa que era responsável pela seleção dos contos lá na editora, ela me retornou dizendo que achava que eu escrevia muito bem, que a trama era bem desenvolvida, mas que a história era violenta demais, que não tinha como publicar aquilo. Ela pediu Pois é. Aí ela falou, se você suavizar, se você tirar essa violência toda, a gente publica. Eu nem respondi mais, né? Deixei para lá e pronto, né? Aí, pouco tempo depois, essa mesma história, na íntegra, foi publicada numa antologia que foi organizada pelo Ademir Pascali, chamada Metamorfose, A Fúria dos Lobisomens. Aí foi publicada na íntegra, porque é uma história de terror, então ela é violenta. Sim. Ela tem elementos que não são politicamente corretos, digamos assim, né? Então, mas terror é isso mesmo, cara. E nossa, é duro, e por isso que é bom a gente ter ainda, né, autores como você, como outros aí, que trazem a essência do que a gente quer ler, né, cara? Porque, sim, sei lá, eu sou meio assim, eu gosto de terror, para mim tem que ser arrancar mesmo braço, vísceras e o caramba. Então, lá em 2010, você escreveu aí o Na Próxima Lua Cheia.
Foi. E aí você falou que o Jarbas que é o personagem aí. Qual foi o termo que você usou mesmo? É o carro-chefe. O carro-chefe. Mas ele foi o segundo livro, né? Foi. E que ano que você lançou o Jarbas? Foi em 2011. Ah, foi logo na sequência. Sim. Ali. Foi logo depois, né? Porque teve esse conto, então, que foi publicado na antologia Metamorfose, e aquilo ali repercutiu muito, assim. Muita gente me procurou e me mandava e-mail dizendo que gostaram do personagem, que era um personagem muito forte. E aí eu comecei a publicar alguns contos avulsos sobre o personagem num blog que eu tinha na época, que era o Escrituras da Lua Cheia. E o pessoal constava toda hora, e cadê o Jarbas? E quando é que vai ter um outro conto do Jarbas? E queremos o Jarbas, né? Então eu falei, beleza, então vamos escrever o livro do Jarbas, né? Que está aqui, né? Esse é o livro do Jarbas. E assim, repercutiu muito, né? Se você for dar uma olhada, vai fazer uma busca aí, no bom e velho Google, tem inúmeras resenhas sobre o Na Próxima Lua Cheia e também sobre o Jarbas. E o pessoal curtiu muito, né? Sempre assim com esse parênteses, né, que para alguns é uma coisa boa, que é essa questão da violência. Mas se você for ler as resenhas, tem gente que diz assim, ó, que a violência é tanta que a pessoa quase não conseguiu ler até o final. Então vai muito do perfil do leitor também. Né? Vai muito do perfil do leitor, exatamente. Isso, né? Mas é um personagem assim que teve uma repercussão muito grande, assim, e depois, quando esgotou assim a última das tiragens que a gente fez lá com a editora Estronho, eu pedi para o Marcelo Amado, que é o editor, né, da editora Estronho, eu pedi para ele dar uma segurada, assim, para ele não ficar fazendo novas tiragens, porque eu acreditava que isso iria tirar o foco do outro livro que eu estava fazendo naquela época, que é esse aqui, O Inimigo Final. Esse não é um livro sobre lobisomens, esse eu diria assim, é um suspense psicológico, né? E aí, como eu queria que esse novo livro, estava empolgadíssimo com ele, eu queria que esse novo livro repercutisse, eu pedi para ele dar um tempo e não ficar mais reimprimindo o Jarbas, né? E também depois, por outras razões, eu assim, me afastei um pouco da cena literária, nunca deixei de escrever, mas comecei a escrever outras coisas. Tá. E nesse intervalo de tempo, ao longo dos anos, olha, vou lhe dizer, foram 10 anos, né? De 2011, quando o Jarbas saiu para cá. Foi muito difícil passar uma semana que alguém não me mandasse um e-mail pedindo, você que é o tal do autor do Jarbas, onde é que tem o Jarbas que eu não acho em lugar nenhum? Você não quer me vender um PDF? Você não tem o Jarbas, porque a gente quer o Jarbas e a gente quer o Jarbas. E agora, para você ter uma ideia, a fixação do pessoal com esse personagem, saiu o Lobos do Sul, que a gente está conversando sobre ele hoje, e tem muita gente que está me mandando e-mail falando assim, André, é muito legal o Lobos do Sul, mas e o Jarbas? Então deixa eu fazer uma pergunta aqui para você agora. Eu quero fazer uma pergunta para você. Antes, galera, eu dei uma olhadinha aqui, Na Próxima Lua Cheia, tem lá na Amazon, tá bom? Vou deixar o link, ó, aqui embaixo na descrição, para vocês pegarem lá. Tem o físico e tem o e-book. Eu vou deixar o link dos dois para vocês pegarem lá. Eu não vou nem pegar o meu, hein, André? Vou esperar você mandar, que eu quero autografado, né? Palavra de amigo, vou te mandar. Opa, então eu vou pegar autografado. Agora, deixa eu perguntar para você, o André. Cara, já que o Jarbas, assim, é tão... Apesar de ser um violento, eu não sei se é o Jarbas que é o violento, ou se é a história, né? Eu não li ainda. Mas apesar da história com o Jarbas ser tão violenta, o povo pede, o povo pede, o povo pede. Afinal, que raios, aonde está o Jarbas, rapaz? Você leu o Lobos do Sul, você viu que no final do Lobos do Sul tem um fanservice, né? Para os fãs do Jarbas, né? Mas então, assim, vamos anunciar em primeira mão, já que você gosta das bombas no seu programa. Exatamente. Né? Então, galera, ó, bomba. Vai lá.
Em primeira mão, então, o Jarbas está sendo revisado, já está em fase de revisão, já tem um capista fazendo a capa nova do Jarbas. Opa, capa nova? E é uma fera, né? Quem é que vai fazer a capa nova aí, né? É Opa, uma já fera. joga para nós aí. Sim, então, quem é que vai fazer a capa? Ninguém menos do que Ivan Lima. Tanto falamos dele. Ô, Ivan, sensacional, cara, sensacional. Ó, essa dupla aí, ó, André e Ivan, deu muito certo. A capa também é sensacional, galera. Não é do Ivan, mas é uma senhora capa. Agora, assim, a arte interna, cara, que bacana, sensacional. Então, capa do Ivan, e tá chegando, então, aí a republicação do Jarbas. A Jarbas vai estar disponível para os leitores adquirirem a nova versão, então tão aguardada, a partir do dia do Halloween, dia 31 de outubro, rapaz! Estará disponível a nova edição do Jarbas. Cara, que fantástico, hein? E o Jarbas vai ser pocket ou você vai manter o formato original? Não, o Jarbas vai sair no formato original, no formato maior, né? Porque senão ele ia ficar com um volume de páginas muito grande. Tá. E daí acaba na versão Pocket, se passar assim das 300 páginas, eu acho que já fica um pouquinho difícil para manusear, né? Então, o Lobos do Sul tem 160, na próxima lua cheia eu acho que tem 260, e o Jarbas eu acho que ia passar das 400, assim, eu acho que ia ficar um pouco difícil de manusear o livro em função da própria característica do formato, né? Então eu mantive o formato original dele, assim, né? Caramba, mas também não descarto no futuro fazer até uma versão Pocket, mesmo assim, não descarto no futuro. Só para agradar os fãs do Pocket. Isso. Galera, mas que ideia bacana a sua, cara, lançar bem no dia do Halloween, que o certo é a gente pegar a trilogia dos Lobos do André aí, porque, rapaziada, quem lê isso aqui vai se apaixonar se não der aquela borradinha na cueca no percurso da leitura. Rapaziada. Meu, que bacana. Cara, André, obrigado por você ter dado aí em primeira mão pra gente aqui o relançamento, né? A segunda edição revista e atualizada aí. Isso aí. Do Jarbas. E olha, cara, sensacional. Tanto o pessoal pedir, vamos fazer uma nova versão do Jarbas, então, né? Até porque, assim, eu até comentei isso já com outras pessoas, né? Uma característica minha como autor, seja para o bem ou seja para o mal, assim, eu tenho momentos de imersão, digamos assim, né? Tem fases que eu escrevo muito. Por exemplo, eu já tenho 2 livros prontos, fora essas reedições, só aguardando o momento de publicar. Inclusive, você leu, Cássio, lá na Calafrio, aquela HQ que eu fiz com o Cristiano Neto, né, que é o Sangue e Vinho Tinto. Né? Aquela HQ, ela é uma versão em quadrinhos do prólogo de um livro pronto, que a gente já tem, que se chama A Noite dos Zumbis Caipiras. Que está só esperando para ser publicada, provavelmente no início do ano que vem. Então, tem mais 2 livros prontos, inéditos, para serem publicados, e eu escrevi tudo isso em poucos meses. Só que depois é capaz de eu passar anos sem escrever nada. Sem produzir, Isso, então até uma coisa que eu preciso melhorar, sim, é a minha regularidade, sabe? Às vezes eu produzo muito num curto espaço de tempo, e às vezes fico um tempo longo sem produzir. Né? Porque na verdade, o André, assim, tirando por mim, né? Eu li esse aqui. Cara, a gente fica com uma como é que eu posso dizer? Uma ansiedade de ler mais coisa sua, até pela forma como você escreve, né? Isso que você falou lá no começo, né? Essa sua forma de colocar essas elipses, né? Esses vai e volta, e esse personagem não é aquele. Cara, na gente que está lendo, a hora que a gente acaba a leitura, dá uma vontade de ler mais coisa do André, né?
Então, imagino, é que eu não conhecia a sua obra e tal, vim conhecer através desse livro, mas imagino, quem leu o Jarbas lá em 2011, tem que esperar até 2021 para ler mais vamos dizer assim, o encerramento da trilogia dos Lobos, talvez não, né? Imagino que tenha sido punk, hein? E aí que está a grande pegadinha, né? Que, na verdade, não é uma trilogia de fato, né? São histórias paralelas, elas se passam dentro do mesmo universo, mas ainda falta algo, né? Para quem sabe fazer dialogar esses personagens remanescentes de cada livro. Rapaz, peraí, deixa eu falar com a rapaziada aqui, não houve essa aí não, hein? Galera, tô achando que vem novidade aí mais para frente, hein? Vamos esperar. Pô, André, cara, que bacana conversar contigo aí. Olha, foi tão difícil a gente conseguir encaixar os horários e tal. Eu tô numa loucura aqui para fazer as gravações e tal, né? Galera, hoje, no dia que a gente está gravando, na verdade, assim, foi uma loucura, porque eu tinha combinado comigo, achando que tinha combinado com ele, de gravar ontem, porque a gente já estava tentando, quase um mês, marcar uma data, e aí eu pensei comigo, galera, falei, não, tava separando aqui meu cronograma, né? Falei, e tava na cabeça, não, preciso gravar com o André. Aí eu, anotei no meu cronograma, falei, beleza, dia 25, 8 da noite, André, o vídeo sobe dia tal. Ok, fiquei comigo e para mim eu tinha combinado com ele. E aí faltava meia hora para começar a gravar, eu mandei o WhatsApp para ele. Falei, e aí, André, vamos gravar hoje então? Ele falou, opa, em cima da... Acho que vai ter que ficar para amanhã. E aí, assim, na verdade, as quintas-feiras, que é o dia que a gente está gravando, galera, é o dia que eu gravo com o Daniel o TV Calafrio. Mas aí, hoje o Daniel tinha um compromisso para ir lá assistir a estreia de uma sessão cult lá na cidade onde ele mora, de cinema e tal, não sei o quê. Agora que eu falei com o Daniel, que ele falou isso para mim, eu falei, putz, é hoje mesmo. Aí o André me perguntou, né? Falou, e aí, Cássio? Ontem eu deixei meio pré-agendado. Aí o André, e aí, Cássio, vai dar para fazer hoje ou não? Falei, cara, é hoje mesmo, é hoje, não podemos deixar passar. Graças aos deuses aí, deu tudo certo, a gente conseguiu conversar. E olha que papo bacana, adorei te conhecer agora aqui, quase pessoalmente, né? Por videoconferência. Verdade. Cara, obrigado, viu, você ter vindo participar aqui com a gente. Não, satisfação é minha. Eu já era um fã do seu canal, né? Conheci o seu canal assistindo a TV Calafrio e depois eu descobri que nós temos vários gostos em comum, né? Porque eu gosto de assistir os vídeos que você faz, resenhas das histórias em quadrinhos, que é as mesmas que eu gosto de ler. Quando você faz ali os open box, né, dos CDs das bandas que você ouve, que é as mesmas que eu ouço também. Então, eu comecei a assistir todos os vídeos do seu canal, não só a TV Calafrio, né? Então, poder participar de um canal do qual eu sempre fui fã é uma satisfação para mim, com certeza. Putz, obrigado, André, obrigado mesmo. E, galera, espero que vocês tenham curtido aí esse bate-papo aí com o grande André, que traz aí pra gente essas histórias muito, muito bacanas mesmo. Galera, dá uma passadinha lá. Repete aí os seus endereços aí para a galera, ô André. Sim, então, lá no Instagram é André Bozetto Júnior, com apenas o JR no final, como está escrito aí na tela. No Facebook também, eu estou por lá e posto links de alguma coisa por ali também, André Bozetto Júnior. E o meu blog, que inclusive é um blog e é também um selo independente, pelo qual eu estou publicando os meus livros agora, é o relatosnoturnos.com. Ali, inclusive, tem alguns contos meus, tem vários de lobisomem lá, inclusive, tem alguma coisa de vampiro, tem algumas coisas, digamos assim, sem um gênero especificado, mas são sempre histórias de terror. Se o pessoal quiser chegar lá para ter um aperitivo, por assim dizer,
é só clicar e ver que tem muita coisa legal lá. Como eu falei, tem material do Jean Danton, do Cidemar de Castro, do Adriano Siqueira, Júlia Moon. Tem bastante coisa legal lá para o pessoal dar uma olhada. Boa, boa. Galera, dá uma passadinha lá no Relatos Noturnos também. E vou deixar os links aqui, ó, galera. Dá uma oportunidade para você mesmo de conhecer o trabalho aqui do André, que é muito, muito bacana mesmo. Viu? Bom, galera, antes de eu encerrar aqui com o André, eu quero só falar aí com você que lá no comecinho do vídeo eu tinha perguntado para você se era o primeiro vídeo do canal que você estava assistindo e tinha te pedido para colocar um like. Se você colocou o like ali, naquela hora, lá no comecinho, está acompanhando a gente até agora, ó, quase 1 hora de vídeo aí, muito obrigado, eu fico muito, muito agradecido mesmo. Você não sabe a força que você dá para a gente. Então, eu vou te pedir mais um voto de confiança. Se inscreve aqui no canal, toca no sininho, dá uma navegada ali nas playlists do canal. Como o André comentou, tem vários programas diferentes aqui. Tem programa de rock and roll, tem programa de unboxing, tem o Contos Sombrios que a gente faz aqui, tem papo sobre HQ. Dá uma olhada lá, tenho certeza que algum desses programas aí você vai curtir, tá bom? E, Andrezão, cara, muito obrigado aí mesmo, um grande abraço aí, e tô aqui na expectativa dos próximos lançamentos aí, dos seus próximos livros, hein? Obrigado, irmão. Eu que agradeço pela oportunidade e quando você me convidar, faço questão de vir de novo, com certeza. Um abração para o pessoal aí. Convite eterno, hein? Galera, muito obrigado a vocês também aí e nos vemos então no nosso próximo vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso nesse botão aqui em cima e eu deixo também dicas de vídeos mais antigos do canal. Assistam desses vídeos, deixem um like lá também e até o próximo programa.